um conjunto de energia, foi já esbarrado aqui, é um desafio imenso num país que tem, e aproveitando dessa vantagem competitiva de ser uma energia renovável, que na nossa matriz aqui, hoje, sei lá, quase 70% da matriz é renovável, nenhuma outra região do mundo detém esta matriz. Tem que ser uma vantagem para a gente. Cura tinha pedido a palavra, logo depois o Marco Polo. Mas eu ia falar exatamente nisso. Tá. Eu não sei quem é que quer investir, não. Eu tenho muitas dúvidas neste momento, William. Até porque, se nós pegarmos e analisarmos os números de prospecção mineral, que é exploração mineral, porque tem uma confusão que todos têm, exploração é pesquisa, é busca pelo conhecimento da jazida. A lavra, propriamente dita, é explotação. Neste momento, nós estamos, na América Latina, em 5º lugar, no destino dos investimentos estrangeiros em pesquisa mineral. 5º lugar na América Latina. Nós... Quem está ganhando? Peru? Peru, Colômbia, Chile e Argentina. Se você não acreditar. Peru e Chile tradicionais. Né? Tradicionais. E, principalmente, é um momento delicado, porque você citou do royalty. O royalty não é problema. O grande problema é a continuidade de ações do governo de dizer que vai fazer o novo marco regulatório. Eu vou fazer o novo marco regulatório. No Canadá, agora, recentemente, o governo disse que mineração não é coisa para empresário. Então, não sei para que é. Então, você vê o seguinte, neste momento, há uma incerteza e tem um fato real, que pela primeira vez na história de um país que não rasga contrato, nós tivemos a monarquia, passamos para a República, tivemos a República Velha, tivemos o Estado Novo, uma redemocratização, uma ditadura, uma nova democracia, nunca se rasgou contrato. Mas, pela primeira vez no Brasil, toda a outorga de direitos minerários no DNPM está paralisada desde novembro. Não sai nenhum ato. E ninguém sabe quem deu a ordem. Estamos parados na mineração. Como assim ninguém sabe quem deu a ordem? Porque você não consegue obter a ordem. Você sabe que está parado nas gavetas. Não sai nenhum. Você pode, como bom jornalista investigativo... Eu vou sair daqui com várias pautas. Várias pautas. Agora, como que você consegue compromisso de que é tudo off, claro. Como que você consegue atrair, né, algum investidor em alumínio com toda essa incerteza para investir em níquel, em ouro, em ferro, qual que seja? Mas muito mais no entrave burocrático que disse o Marcelo, eu gosto de citar um fato real, uma grande empresa num projeto na região de Santa Bárbara, que após 3 anos e meio de discussão, a resposta veio, acho que Deus me ensinou a ter paciência, e o parecer jurídico era pela relocação da jazida. Escolha esse local não é adequado pela biodiversidade. E eu, na minha tranquilidade, eu disse assim, não tem problema, vou conversar com Deus. Marco Polo. William, como você fez a colocação aqui de mercado, a perspectiva de crescimento, como eu, nas minhas intervenções anteriores, falei mais sobre o enfoque de competitividade, eu queria fazer um comentário também sobre a questão do mercado. Relembrando aqui que nós temos uma percepção que PIB, consumo de aço e desenvolvimento econômico, na nossa visão, andam juntos, são indissociáveis. E aí tem um fato interessante que virou, inclusive, notícia em tudo quanto é jornal, e até um pouco folclórico, e foi noticiado amplamente quando o presidente Lula, né, transmitiu a todo mundo uma conversa que ele teria tido com o presidente Bush, dizendo, Bush, meu filho, nós não crescemos há 26 anos e agora que nós começamos a crescer, você exporta a crise para o Brasil. Isso foi amplamente noticiado à época. Só para relembrar o seguinte, quer dizer, o nosso consumo per capita no Brasil ele está inalterado há mais de 26 anos. E um dado interessante, em 80, o consumo per capita da China era 34 quilos por habitante, o Brasil tinha 100 quilos. A China fechou em 2011 acima de 486 quilos por habitante, e nós continuamos com um patamar de 130 quilos. Então, diria que o grande desafio, sobre a ótica, pelo menos do nosso setor, é a necessidade absoluta de crescimento do mercado interno. Quer dizer, nós entendemos que existe potencial, né, acreditamos nos chamados programas especiais, mas é fundamental de que isso efetivamente ocorra, senão nós estaremos limitados. Você desculpe eu não sei se vou comentar em confidência, eu li seus números, você me mandou. E fiquei impressionado. Aliás, é mais uma pauta com a qual estou saindo daqui, que vocês tenham uma ideia
qualquer um dos competidores diretos do Brasil, estou falando só dos emergentes, tem um crescimento per capita do consumo de aço notável. E o Brasil tem como índice notável o fato de não estar crescendo. É uma óbvia distorção. Não é bom, não é um bom augúrio do ponto de vista do desenvolvimento do Brasil sustentável, não sustentável, qualquer outro adjetivo que a gente queira colocar. Agora, quando a gente considera esse conjunto de questões, que a gente, às vezes, tira uma ou outra, mais para poder examinar cada aspecto. No fundo, não dá para dissociar uma coisa da outra. E o principal, quando a gente pega o tema, e fica na linha do tema, meu apelido na Globo é alemão, não é por outro motivo, a não ser por essa rigidez de método. O nosso tema é, no fundo, se é possível expandir esses setores que deram ao Brasil uma situação favorável, de maneira sustentável, portanto, preservando o planeta para as próximas gerações, mas isso depende de um investimento pesado em tecnologia, coisa que a gente viu no segmento anterior, e especificamente no seu lado agora, Carlos Henrique, coloca uma série de questões essenciais, porque muito do que se fala lá fora de economia verde, ou, por exemplo, a estratégia do governo americano em relação à economia verde, é a fuga, na medida do possível, dos combustíveis fósseis. Ou seja, o que se coloca é a necessidade de investir num tipo de acesso à energia que está intimamente associado não só à sustentabilidade, mas também à posição estratégica de cada país. E o Brasil nisso? Vamos por partes. Primeiro, a questão ambiental no setor de petróleo e gás, principalmente, sob o ponto de vista da regulamentação, ela não é nenhum empecilho. Existem problemas ainda de gestão que o próprio setor está próximo do órgão regulador para tentar superá-los. Acreditamos que teremos, a partir de 2013, regras e resultados muito mais rápidos do que o que estamos tendo no ano passado e deste ano. Segundo ponto, o Brasil, pela descoberta do pré-sal, ele é um mercado promissor. Há uma expectativa de investimento de 50 bilhões de dólares ano 2012 e 2015, que é um valor absurdamente significativo para um crescimento do país. O setor já representa, petróleo e gás, hoje cerca de 12% do PIB. Era, há poucos anos atrás, 2%, 3%. Hoje já são 12%. É um desafio grande, porque o bem é não renovável. Num século que precisa ter a transição obrigatória. Exato. Isso nos remete a um esforço e que está sendo discutido no ambiente do empresarial, que é a diversificação. Deixar de ser uma empresa de petróleo, necessariamente de gás, e passar a ser cada vez mais uma empresa de energia. Já é o caso conhecido da Petrobras Biocombustíveis, a Shell se associou recentemente no Brasil também a uma empresa de combustíveis renováveis. Então, esse é um fato importante e, dentro da sustentabilidade do olhar que estamos tendo do setor, a inclusão social, ela vem muito também em função não de uma regulamentação do poder público, mas de uma iniciativa voluntária para a compensação ambiental de uma atividade que, por si só, tem um potencial poluidor. Essa iniciativa voluntária de inclusão social é uma realidade no setor e tem crescido muito. A Petrobras Ambiental, só para dar um exemplo, tem mais investimentos que o Fundo Nacional de Meio Ambiente do Governo Federal. Não sabia. E tem 44 projetos recentemente aprovados, no valor aproximado de 80 milhões de dólares, que representam discussão de água e clima. Tudo a ver com o que está sendo discutido em termos de sustentabilidade. Então, esta aproximação e essa iniciativa não resolve todos os nossos problemas, longe disso. Estamos debruçados em oferecer ao governo federal alternativas a melhorar o conteúdo local, a obrigação de um percentual de um conteúdo local. É interesse do setor incentivar. E esse interesse é uma discussão intensa com o governo e com os próprios fornecedores, para que tenhamos, ao longo dos próximos 5 anos, certamente uma cadeia de fornecedores muito mais
ágil e muito mais capaz de atender os prazos que o próprio governo fixa para que o setor tenha relevância. Então, o cenário que nós temos hoje não é um cenário fácil, é um cenário que tem transição, que tem desafios, mas a gente percebe efetivamente avanço. Como que nós avançamos? Nós conseguimos estabelecer uma interlocução madura com o setor federal, principalmente, que em grande parte regulamenta petróleo e gás. Eu não estou nem falando do setor de biocombustíveis, porque a participação da nossa organização é mais no sentido do uso do combustível, e não no plantio, na fase agrária, dos eventuais conflitos que possam ter entre produzir mais, utilizar mais para fins energéticos, o etanol, ou mesmo para exportação de açúcar, consumo de açúcar. A inclusão do programa de uso de mamona, dendê, soja, ainda representa muito pouco, talvez 10% em termos de insumos energéticos, mas já movimenta uma quantidade de famílias extremamente relevante. E acreditamos que, tecnologicamente, quanto mais pudermos incentivar a ampliação do plantio do dendê, por exemplo, que é o que tem maior rendimento, facilitará muito o uso da energia para a própria utilização desse processo. E uma das últimas informações que eu queria passar a você, quer dizer, compartilhar com vocês, o pré-sal, ele tem uma característica extremamente boa para nós, que é o fato de ser um óleo leve. O óleo leve, ele é capaz de produzir produtos com muito menos energia que se fosse a mesma quantidade de energia utilizando um óleo bruto, um óleo pesado, que em grande parcela já existe em outras reservas brasileiras. Então, este fato vai permitir, em termos globais, o Brasil ter uma vantagem negocial à mesa para contribuir em substituição a outros insumos mais poluentes e que exigirão mais energia. Então, o cenário não é um cenário verde, ainda, da economia, mas é um cenário que estamos atentos e traçando um caminho que nos parece um caminho interessante. Marcelo. Bom, William, com relação ao setor elétrico, a gente pode dizer com bastante tranquilidade que, no quesito sustentabilidade, podemos assegurar ao país, ao cidadão brasileiro, ao consumidor de energia brasileiro, que temos um caminho pela frente aí de céu azul, né? Nós temos um potencial hidrelétrico gigantesco ainda a ser explorado, temos os ventos, né? Pouco mais de 1,5% da matriz elétrica brasileira hoje é proveniente da energia eólica, a gente vai aumentar isso em 10 vezes nos próximos 8 anos, né? Então vai ficar bastante robusta a indústria eólica brasileira, que trouxe também a indústria de equipamentos, né? Não só a geração de energia, mas também a fabricação de equipamentos para o país. Solar, ainda incipiente, mas temos aí muito a avançar. Nas fontes não renováveis também, William, a gente não pode desprezar, porque para a expansão das fontes renováveis, isso é importante que todos tenham em mente, é necessária energia firme. A energia firme ela é proveniente de termoelétricas ou de hidrelétricas com reservatório, né? Então, se não houver essas duas fontes na nossa matriz, nós não podemos avançar na matriz renovável também. Hidrelétrica com reservatório, você vai ter todas as bandas de rock contra você. Todas. Mas aí é uma decisão de país, né, William? Isso aí e decisão de custo, né? Aí nós temos que escolher entre as bandas de rock e a competitividade da indústria nacional, né? Nós estamos escolhendo entre qual? Hoje em dia estamos passando para as bandas de rock, né? Belo Monte, Santo Antônio, Giral foram um exemplo disso. O país optou pelas usinas a fio d'água, né? Algumas usinas só podem ser feitas a fio d'água mesmo, outros caberiam reservatórios, e aí nós não vamos falar o ambientalista, né, mais radical, quando a gente fala no assunto reservatório, você tocou num ponto polêmico agora, já vem com balbina e tal. Então, falar balbina para um agente hoje do setor elétrico é como um argentino falar que o Maradona é melhor que o Pelé. Essa discussão não existe, né? Balbina é coisa do passado, foi feita em outro momento. A realidade do setor elétrico hoje é completamente diferente, é um setor muito mais responsável. Então, essa discussão precisa voltar, William, tá? Isso, você acha que é um vetor importante para que essa discussão volte, tá? No seu campo profissional. Então, somos um benchmark mundial, 88% da nossa energia é renovável, temos o carvão, temos energia nuclear se for preciso, temos o gás do pré-sal a partir de 2015, 2016, talvez seja também um combustível em abundância para geração de energia termoelétrica. Enfim, somos um benchmark e podemos assegurar que o governo brasileiro, porque é um bem da União, né, vai ser concedido ou autorizado, vai ter todos os caminhos para fazer o que ele bem entender com a geração de energia no país, no que tange às questões socioambientais e ao custo. Cora, nós estamos... desculpe, Nilson, você está me pedindo a palavra em seguida. É planejado, cada vez que eu passar... Planejado, não que
Continuando o pensamento aqui, eu gosto de pensar a sustentabilidade como algo, como um equilíbrio. E pensando no segmento de alumínio, nós conversamos aqui de usar os recursos naturais, pensar em utilizar uma área temporariamente, tirar esse minério, entregar essa área devidamente reabilitada, num segmento onde mais de 85% já está reabilitado, os outros 15% são áreas em uso ou já em reabilitação. Pensar que esse produto depois passa por uma fase de metalurgia, onde tem a utilização de uma energia elétrica, que nós podemos dizer absolutamente renovável aqui nesse país. Pensar que vai para a transformação, para a aplicação aqui em embalagem, cabos, veículos e todos os outros elementos de utilização de metal. E, ao final, pensar que você tem um material que você pode reciclá-lo infinitamente, ele dá o equilíbrio. Então, quanto mais você fazer a reciclagem, que eu acho que nós não esbarramos muito nesse ponto aqui, hoje você recicla o alumínio com apenas 5% da energia necessária do que se você tivesse que produzir uma tonelada de metal novo. Então, quanto mais a reciclagem amplia, e hoje nós temos no Brasil um mix de mais ou menos de 35%, 36% de todo o alumínio que hoje opera no Brasil já é um material adicionado ao produto novo. Então, isso você atenua o impacto de utilização de matéria-prima nova. Pensando que, de todo o alumínio que já foi produzido no mundo até hoje, 75% dele ainda está hoje aplicado em algum lugar. Então, mostra a durabilidade do material e as oportunidades que você tem de retomar. E isso até do ponto de vista doméstico é assim, né? Quem tem um utensílio de alumínio em casa, com certeza passa para o filho, para o neto, para o bisneto. Nós temos um projeto social que nós operamos com adolescentes para falar sobre livre iniciativa, que eles produzem cabides de alumínio. Uma pequena empresa que eles produzem cabides de alumínio. Eu fico pensando, quando é que esse cabide de alumínio um dia vai voltar para o forno de novo para a gente derreter e fazer alguma outra coisa? Possivelmente nunca, porque esse vai ser um produto que vai existir ad eterno, né? Se for pensar assim. Então, eu acho que o equilíbrio, falar em sustentabilidade, necessariamente passa por esse equilíbrio interno entre empresas, entre governo e entre sociedades. Esse acho que é o desafio de todo o nosso empreendimento para chegar a isso. Mas ele fecha numa questão que, aliás, é uma das questões específicas que foram sugeridas que eu dirigisse a vocês, especificamente a você, Cora. Isso que você acabou de dizer fecha numa questão, ela é boa, ela tem uma bela pegada. É possível, Cora, o uso sustentável de recursos não renováveis? Porque isso surge aos ouvidos de muita gente como um antagonismo insolúvel. É impossível, certo? Quer dizer, na acepção popular. O uso sustentável de algo que você não renova? É evidente, Will, eu só queria fazer um comentário. Nós falamos dos nossos males, mas eu quero deixar claro que 2011 sobre 2010 foi o maior crescimento da indústria mineral brasileira. O minério de ferro cresceu 25%, é o maior crescimento histórico, desde 1942. Então, portanto, o nosso programa hoje de investimento de 2012 a 2014, atualizado, significam 75 bilhões de dólares previstos. O Marco Polo queria, sobre isso, fazer um comentário. Só um pouquinho antes aqui, porque a ABAL ela é campeã, e o Adjarma está ali, eu tenho que reconhecer, na promoção e na publicidade. Então, eu tenho que fazer o meu marketing aqui também, quando se fala aqui da reciclabilidade do alumínio, mas eu queria